Muito bem, pessoal. No vídeo de hoje, nós conversaremos sobre um assunto que não se restringe apenas ao direito de família. É um assunto que perpassa aí o direito processual civil, de modo geral. Nós falaremos sobre negócio jurídico processual, uma das maiores inovações do Código de Processo Civil de 2015. O Código de Processo Civil trouxe aí muitas modificações na ciência do direito processual civil, mas nós temos alguns dispositivos que nós podemos destacar, como as normas fundamentais do processo. Nós temos ali, salvo engano, no artigo 10, a vedação à decisão surpresa, que o juiz não pode dar uma decisão, mesmo em matérias de ordem pública, sem que antes permita a manifestação das partes, né? Então, enfim, o Código de Processo Civil atual inaugurou ali uma série de novidades no direito processual civil brasileiro. E uma dessas grandes novidades, que repercute muito, mesmo hoje, em 2021, né, já há alguns anos do Código Civil, do Código de Processo Civil, é, sem dúvida nenhuma, o artigo 190 do Código de Processo Civil, que traz uma inovação, eu diria, até sem precedentes, uma normatização até sem precedentes no direito brasileiro, que é o negócio jurídico processual. Então, nós falaremos hoje sobre o negócio jurídico processual e, especificamente, a relação que nós podemos fazer entre o negócio jurídico processual e o contraditório. Bom, aí já está aparecendo que nós utilizaremos como referência, além, é claro, do artigo 190 do Código de Processo Civil, nós teremos como fundamento o recurso especial 1.810.444 de São Paulo, recentemente julgado aí pelo Superior Tribunal de Justiça. Bom, o que diz o artigo 190 do CPC? Versão do processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-los às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou depois do processo. Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em alguma parte ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Bom, então, o que eu fiz? Eu separei o caput do parágrafo único para que pudéssemos explicar mais detidamente cada um dos elementos do negócio jurídico processual. Então, no caput nós temos, digamos, as características do negócio jurídico processual e no parágrafo único nós temos disposições ou disposição relativa ao controle judicial. Bom, tratemos, portanto, primeiramente das características do negócio jurídico processual, portanto, o caput do artigo 190. Bom, o negócio jurídico processual, ele é celebrado pelas partes, as partes capazes, obviamente. Mas vejam, qual é a importância desse destaque? O juiz não celebra negócio jurídico processual. O juiz não celebra negócio jurídico processual. Ele pode exercer o controle sobre o negócio jurídico, mas não pode celebrá-lo.
não há previsão para que o juiz, dentro de uma relação jurídico-processual, celebre negócio jurídico-processual. Então, não há necessidade de participação do juiz para que se celebre o negócio jurídico-processual. E o Ministério Público? O Ministério Público, sim. Se ele integrar a lide como parte, por que não? Por que não? Ele é parte. Então, se o negócio jurídico é celebrado pelas partes e o Ministério Público está atuando como parte, não há por que ele não possa celebrar um negócio jurídico processual, mas é claro que nós sabemos também que o Ministério Público dispõe aí de outros mecanismos, né? Mas nada impede que ele, caso queira, celebre um negócio jurídico processual. Mas ao juiz não é dada tal possibilidade. Bom, os direitos também devem admitir a autocomposição. Senão, não faz sentido o negócio jurídico processual. Então, obviamente, o negócio jurídico processual só é admissível naquelas relações em que os direitos comportem a autocomposição, ou seja, que haja a possibilidade de que as partes transicionem entre os seus direitos. Então, se os direitos admitem autocomposição, as partes podem celebrar um negócio jurídico processual. Agora, estes três últimos pontos são talvez os mais interessantes e talvez aqueles que nos chamam mais a atenção. O negócio jurídico processual pode implicar em mudanças no procedimento, mudanças no ônus, poderes, faculdades e deveres das partes. Então vejam, ônus, a primeira imagem que nos vem quando nós falamos em ônus no processo é o ônus da prova. Então vejam que um negócio jurídico processual pode sim, em tese, recair sobre o ônus da prova. Sobre o ônus da prova. Então vejam que mudança o negócio jurídico processual representa para o processo. Porque as partes podem, de fato, alterar o procedimento. As partes podem alterar o procedimento. E o último ponto permite que esta alteração ocorra antes ou durante o processo. Então, mesmo antes da existência de um processo, as partes, então, numa relação de direito material e não processual, podem alterar um procedimento de um processo que ainda está por vir, e se vier. Então, é muito interessante essa sistemática do negócio jurídico processual. Bom, depois, no parágrafo único, nós temos o controle judicial do negócio jurídico. E aí, nós vemos como que o legislador tensionou limitar a atuação do juiz. Bom, o juiz pode agir de ofício ou a requerimento. Quanto a isso, sem maiores questionamentos. Mas vejam, ele só pode agir, quer de ofício, quer a requerimento, em duas hipóteses. Em casos de nulidade ou inserção abusiva em contratos de adesão, nulidade aqui especificamente relacionada ao negócio jurídico processual ou sua inserção abusiva em contratos de adesão, e quando uma das partes estiver em situação de vulnerabilidade. Então vejam que as hipóteses de atuação do juiz frente a um negócio jurídico processual são hipóteses muito limitadas, muito limitadas. O legislador quis, de fato, privilegiar a autonomia das partes num contexto de uma relação jurídico-processual. Então, a atuação do juiz bem limitada, bem limitada. Daí nós podemos tirar três conclusões. Então, lembrem que nós estamos conjugando o artigo 190 do CPC
com um recurso especial julgado recentemente pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça. Primeira conclusão, e essa aqui, para mim, é a mais chamativa de todas. O negócio jurídico processual constitui verdadeira flexibilização procedimental decorrente da autonomia privada. É quase uma revolução copernicana no processo civil. Nós estamos fazendo, por meio do uso da nossa autonomia privada, nós conseguimos alterar um procedimento processual, previsto em lei, portanto. É algo muito relevante. É uma consagração à autonomia privada muito relevante. Muito relevante. A segunda conclusão, decorrente ali do parágrafo único, né, do artigo 190, o negócio jurídico processual não se sujeita a um simples juízo de conveniência por parte do julgador. Então veja que o juiz, embora possa agir de ofício ou a requerimento, ele está limitado àquelas duas hipóteses trazidas pelo parágrafo único do artigo 190. Então o juiz não pode dizer simplesmente, olha, eu não concordo com a alteração procedimental advinda desse negócio jurídico processual e, portanto, a meu juízo, eu não vou aplicar este negócio neste procedimento, neste processo. O juiz não pode. Porque ele apenas pode deixar de observar um negócio jurídico processual nas hipóteses restritivas do parágrafo único do artigo 190. Por fim, a terceira e última conclusão: se o negócio jurídico processual versar sobre o contraditório, ou seja, o contraditório está presente ao longo de todo o procedimento, né? É importante observar isso, e gerar desigualdade de armas no processo, o negócio jurídico processual ou sua cláusula específica deve ser invalidada. Né? Deve ser invalidada. Então, aqui está errado, né? Não é NPC, né? Negócio jurídico processual, não sei por que eu coloquei NPC aí, mas enfim. Então, se o negócio jurídico processual versar sobre o contraditório, mas pensem vocês, tenham a ideia de que o contraditório existe, mesmo que diferido, no caso de uma tutela antecipada, por exemplo, o contraditório não existe num primeiro momento, mas ele é diferido no tempo, ou seja, ele será realizado em momento posterior, mas há contraditório. Então, a gente tem que ter em mente a ideia de que contraditório é quase que um sinônimo de procedimento, de modo geral, né? Principalmente nos procedimentos contenciosos. Né? Mas, de modo geral, é importante que associemos a ideia de contraditório à ideia de procedimento, sobretudo nos casos contenciosos. Mas, enfim, se o negócio jurídico processual versar sobre o contraditório e gerar desigualdade de armas no processo, então veja, nós podemos dispor sobre o ônus da prova no negócio jurídico processual? Podemos. Um procedimento está ali versando sobre o contraditório, mas se esse negócio jurídico processual for a causa de um desequilíbrio naquilo que deveria ser uma paridade de armas, aí o negócio jurídico processual deve ser invalidado. Né? O negócio jurídico processual ou a sua cláusula. Né? Se a cláusula for um mero acessório, a invalidade do acessório não pode comprometer o principal. Bom, o importante disso tudo que nós vimos é termos em mente a revolução, a verdadeira revolução, né, o reconhecimento que o negócio jurídico processual causou e ainda causa no contexto do processo civil brasileiro, dando aí uma primazia bastante relevante à autonomia privada das partes.